Boa noite para você que está ao vivo aqui conosco. Eu sou Alexander Reis, estou aqui com meu sócio Cláudio Lopes no nosso programa MAC 40+, buscando justamente trazer para vocês esse método de aceleração de carreiras para profissionais que estão buscando uma recolocação profissional. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, principalmente o Cláudio, que é o especialista na área do assunto de hoje, que é sobre inteligência artificial, um especialista como ele que já está aí há mais de 20 anos no mercado, tendo trabalhado como líder em grandes empresas nessa área de tecnologia. Então, sejam muito bem-vindos para que a gente possa hoje justamente trazer para vocês uma visão prática em que você vai sair daqui com alguns insights que você vai poder aplicar, onde nós vamos dar algumas sugestões, alguns mecanismos, técnicas, ferramentas, para que você possa usar e você possa já praticar no seu dia a dia, nesse processo que você busca de ser encontrado por recrutadores e ter uma oportunidade de uma recolocação profissional. Então, vamos iniciar aqui. Vamos lá, Cláudio? Embora só estou compartilhando lá no nosso grupo de avisos, e quem tiver interesse aqui que não ainda se inscreveu, a gente tem, vou botar no chat aí a nossa página de inscrição para um evento que vai ter dia 9 de abril às 20 horas, e é uma oportunidade da gente falar mais aprofundadamente sobre os temas que a gente vai dar hoje uma aquecida aqui, tá? Então hoje o objetivo aqui é mesmo um bate-papo, apesar de que a gente vai mostrar na tela os 4 pilares que a gente baseou aqui, o método criado pelo Alex e por mim para poder auxiliar profissionais 40+, tá? E isso aí é um método de constante atualização, constante aprimoramento, e a gente vai contar com vocês para passar feedback, para ajudar a gente aí nesse caminho de transformar vidas. Então, vou compartilhar aqui o nosso slidezinho. E vamos falar rapidamente assim dos pilares, que eles visam justamente acelerar pontos importantíssimos para que hoje fique bem claro assim, como é que está o mercado de trabalho, como é que está o processo de recrutamento, tanto da visão do candidato quanto também da visão dos recrutadores, né? Porque o Alex tem bastante experiência nessa área e volta e meia também eu estou tendo que fazer parte aqui de algum processo onde a gente observa, né, através principalmente da plataforma LinkedIn, como que os profissionais estão se apresentando, como que eles estão mostrando a capacidade deles ali, para que a gente selecione, convide e dê continuidade aí para conseguir recursos, né? Como é que você vê isso aí, Alex? Bom, uma das coisas que ao longo desses 20 anos eu tenho visto e tem se tornado assim um agravante para nós que fazemos um processo de recrutamento e seleção é que hoje nós temos uma série de necessidades nas empresas em que a gente precisa cada vez mais otimizar certas carreiras, certas profissões, para que a empresa ela diminua o seu custo. Hoje as empresas estão num processo de enxugar o seu quadro de profissionais e utilizar certos colaboradores que eles tenham, que a gente chama uma habilidade multifacetada, ou seja, em que ele tenha a possibilidade não apenas de fazer tecnicamente aquilo que ele se propõe no seu cargo, naquele pré-requisito que está de acordo com aquele cargo específico, mas que ele tenha principalmente habilidades de adaptação, que é muito valorizado hoje no mercado. Outro fator que é extremamente importante, a capacidade de lidar com mudanças. Isso pode parecer algo que você ouve já há um bom tempo, mas cada dia mais
a gente passa por mudanças em velocidades cada vez mais agressivas. O que antes você passava por um ajuste no mercado que levava 1 ano, 6 meses, hoje, às vezes, em semanas, em dias, há uma mudança em que afeta todo o mercado. Às vezes, uma tecnologia que muda, às vezes uma mudança, inclusive, no mercado de forma econômica, como a gente, nesse momento, a gente está passando, da gravação dessa live aqui, passando por guerras no nosso mundo e que nos afeta direta ou indiretamente, dependendo do segmento de negócio. E isso tudo tem um porquê de estarmos falando, porque se você não está antenado e se você não desenvolve o que nós chamamos de uma capacitação, uma habilidade em Y, uma carreira em Y, em que você trabalha muito a sua área técnica, mas você tem também essa área comportamental, de saber utilizar sua capacidade de relacionamento interpessoal, a sua capacidade de lidar com metas agressivas, muitas vezes, sua capacidade de comunicar ao seu time, conduzir diante pressão, que é muito comum, pressão do mercado, pressão da empresa. Então, isso que a gente está vendo aqui hoje é justamente um fator que a gente vai ajudar vocês. Esse é o nosso propósito aqui. Já são 20 anos, como eu falei, e que faz realmente, parece que foi ontem. As coisas parecem que mudaram, mas na verdade foram ajustes, e isso que a gente vai apresentar para vocês hoje. E num dos 4 pilares que a gente atua e que a gente busca no mercado, nesse processo de ajudar vocês, como a gente já tem inúmeros alunos, é ter a possibilidade de fazer com que você seja visto, saia dessa invisibilidade, porque às vezes você é um excelente profissional, você tem uma carreira bem estruturada, você tem muitas vezes uma jornada profissional excelente, mas você não construiu uma história, uma narrativa, você não consegue, às vezes, por uma dificuldade de se expor, uma dificuldade de falar de você mesmo, e aí você perde, às vezes, uma vaga que se adequaria perfeitamente para o seu perfil profissional, porque naquele momento você escorregou. E aí o recrutador, ele acaba que ou ele elimina você, ou ele deixa você para uma segunda oportunidade, porque ele vê outras pessoas que já estão mais adaptadas. É isso, para a gente começar aqui. Então, eu vou compartilhar aqui. Peço desculpa aqui porque a operação de câmeras aqui a gente está experimentando justamente para deixar tudo prontinho para a live para o webinário de quinta-feira. E passando rapidamente pelos pilares, né? O que a gente vê? A preparação para a candidatura, que no modo tradicional é currículo, perante a aplicação da vaga, que aí passa pelo filtro, né, que a gente já comentou aqui em conteúdos, que é o ATS, que é um algoritmo que vai ali automaticamente pegar o que tem no seu currículo e olhar se ele está de acordo com o que a vaga pede. Tá? Passando disso, a gente tem o momento do recrutador, que aí a gente está falando o que aqui? De um recrutamento ativo, ou seja, você aplicou para a vaga, você mandou seu currículo, você passou pelos requisitos ali do algoritmo de filtro, que é o ATS, e aí você chega no recrutador. A partir dali ele vai pesquisar sobre você, e ele vai olhar o seu LinkedIn, né, e outros rastros ali que você tenha, né, que é um termo que o Alex usa bastante aqui, que é o rastro digital, que é quando a gente tem outras redes sociais, a gente tem informações nossas presentes online, né, para que o recrutador possa fazer o uso ali e conhecer um pouquinho melhor. E dali ele vai marcar uma entrevista onde ele vai avaliar tuas competências, e aí vai olhar tanto especificamente, né, dentro da tua área de atuação, quanto questões relacionadas à tecnologia, que hoje está presente em qualquer cargo, né, em qualquer candidatura. E daí a gente tem a novidade, que é o
a inteligência artificial como um elemento aí que está presente, não só diretamente, como indiretamente. Então, entender isso é importante, até quando a gente fala aqui no início, né, da aplicação da vaga e de um algoritmo que faz a leitura do teu currículo e compara com o que a vaga está pedindo, isso é um robô. Isso é inteligência artificial trabalhando. E a gente vai, ao longo do nosso convívio aqui, ao longo do nosso conteúdo, tentar aproximar quem ainda não tem visão clara sobre isso. E nessa aproximação vai melhorar como enxerga isso e vai começar também a conhecer melhor as plataformas, o que cada uma delas faz de melhor, como ela pode ajudar no dia a dia. Então, a gente tem aí o ChatGPT, né, que é um dos mais famosos. Como que ele pode ajudar a gente? Em que momento que ele colabora, em que momento que ele funciona bem como um assistente? E a palavra assistente, né? Qualquer plataforma de inteligência artificial, ela é um assistente extremamente esforçado, inteligente, ágil. Então, rapidamente ali, um pedido que a gente faz, ele retorna para a gente da melhor forma possível. E a partir dali, a gente tem que começar a supervisionar, analisar e tirar dali, né, o que aquilo ali trouxe de positivo. É factível? É verdade o que ele trouxe? Foi o que eu pedi? Então, esse assistente, ele vai melhorar cada vez mais conforme a gente vai ali numa espécie de bate-papo pedindo para que ele entregue uma coisa ou melhore uma coisa que ele entregou anteriormente, né? E nesse sentido a gente vai entregar o máximo possível para que vocês apliquem isso no dia a dia de vocês, para que ajude nesse processo de candidatura e também ajude profissionalmente dentro da área de atuação de vocês. Então esse é meu objetivo aqui, tentar facilitar isso. Agora eu preciso muito que vocês questionem, né? Tragam dúvidas, tragam pontos da vida de vocês para que a gente entregue exatamente de acordo com o que você precisa. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua, o seu contexto de trabalho e a gente quer acertar o máximo possível. Então, passar um pouquinho mais para frente aqui, né? Rapidamente, o que cada pilar desse trabalha especificamente. Estão começando, né, por esse conceito de recolocação moderna e estratégica, que é um processo que não é hoje o principal. Eu até criei um vídeo, publicamos um vídeo ontem sobre isso, que é o processo tradicional de candidatura, né? E até, Alex, se você quiser me interromper aí, a qualquer momento aí, você Sim. Fica à vontade aí. Não, é isso que o Cláudio está falando, é exatamente esse ponto, né? Antigamente a gente pegava o currículo e enviava para as plataformas, porque existem inúmeras plataformas que a gente sabe muito bem, e esse processo, apesar dele ser ativo da nossa parte, ele também era passivo, porque você envia o seu currículo, faz o envio e sobe na plataforma, registra lá pelo seu login, e você ficava aguardando. Só que hoje a gente passa por uma velocidade e os recrutadores encontraram um mecanismo dentro da maior plataforma do mundo de networking empresarial, que é o LinkedIn, possibilidades de conseguir, de uma forma mais veloz, de uma forma mais assertiva e de uma forma mais tranquila, conseguir justamente alcançar o objetivo, que é preencher a vaga através de candidatos mais qualificados. Então, o que hoje o LinkedIn faz, basicamente falando, que vai ser a nossa ferramenta principal de trabalho, lógico, né? Existem outras ferramentas, o mercado continua utilizando outras plataformas, porém, hoje a gente percebe que as vagas ocultas, a gente vai falar sobre esse assunto, elas são mais de 80% não estão em vagas tradicionais. Então, esse processo que a gente vai fazer aqui é permitir que você tome conhecimento dessas vagas ocultas. Segundo,
não adianta você tomar conhecimento se o seu perfil no LinkedIn, que é a sua vitrine profissional, não tiver bem adequada, preenchida corretamente com os pontos em que o algoritmo deles, que é o sistema de ATS, onde o Cláudio também vai falar um pouco tecnicamente sobre isso, não tiver preenchido e ajustado, você passa novamente por um processo de invisibilidade. E essa invisibilidade faz com que você não seja visto e, por conta disso, perca a oportunidade. Então, nosso papel aqui é fazer com que você seja desejado pelo recrutador, vou usar esse termo. A gente busca muito no mercado profissionais que consigam preencher a vaga que a gente disponibiliza pelas empresas ou que contratam recrutadores como nós, que contratam a nossa empresa, ou o próprio RH das empresas, que normalmente tem sempre está deficitário porque não conseguem preencher vagas. Num dos vídeos que eu fiz com o Cláudio, eu informei que a gente ficou com um cliente de 3 a 4 meses tentando preencher uma vaga de emprego. Tentamos de várias formas. O currículo ele não era adequado, a gente não conseguia localizar. Ou quando nós conseguíamos agendar uma entrevista, chegava no próximo passo, o profissional ele tinha dificuldade de se expressar, ele tinha dificuldade de contar da sua jornada profissional, contar dos resultados que ele alcançou, dos benefícios que ele gerou enquanto colaborador de uma empresa que ele tenha passado, e isso fez com que a gente simplesmente terceirizasse esse processo. Em vez de preencher a vaga para um colaborador internamente, nós contratamos uma empresa que preenchesse essa vaga. Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Você se tornar, primeiro, visível aos olhos dos recrutadores. Segundo, você se tornar interessante. E terceiro, você ter a capacidade de passar por uma entrevista onde você realmente é avaliado, e isso mexe emocionalmente com muita gente, que às vezes ela passa por um processo de baixa autoestima porque ela foi desligada, ou às vezes a pessoa já está até num estado assim um pouco depressivo porque ela acredita que já acabou para ela, que ela não vai conseguir se recolocar no mercado por conta de idade, e isso faz com que ela demonstre para o recrutador e ele não sinta segurança, e às vezes é uma pessoa ideal para preenchimento da vaga. Já vimos muito isso, e isso é muito comum acontecer, muito mais do que vocês imaginam, né, Cláudio? Então, por aí. A gente quer criar esse caminho de tornar as coisas mais leves e capacitar mesmo, né? Trazer essa visão de que as coisas podem ser bem... trazer uma segurança para o dia a dia, porque a gente entende essa ansiedade, às vezes, né, as contas chegando, fica uma pressão danada de todos os lados, e a tranquilidade vem porque a gente sabe que é possível, tá? E a tecnologia, né, ela está aí e ela está para ajudar. Ela ajudou, por exemplo, os recrutadores, né? Então, essa primeira fase, imagina que é uma vaga onde ele recebe lá 100 aplicações. E ele não vai olhar essas 100, ele vai olhar provavelmente 10 que foram filtradas. Então, essa parte da tecnologia que está ajudando o recrutador está atrapalhando o candidato, porque muitas vezes ele aplica e fica assim, caramba, ninguém falou nada. E aí ele faz isso 1, 2, 10, 20, 100 vezes e ele percebe assim, o que está acontecendo? Eu estou invisível? Na verdade, é só uma questão de ajustar a forma como você está aplicando. E foi como a gente colocou num conteúdo recente sobre 3 dicas que vão te ajudar a se destacar no mercado. A primeira delas fala justamente do processo tradicional, mas como o Alex mencionou, 80% das vagas estão já em um outro ciclo de candidatura. 20% é esse que a gente vê no LinkedIn, em outras plataformas como a Gup, vagas.com, até mesmo as próprias empresas, né, veiculando vagas.
O processo mais acelerado, que é o recrutamento ativo por parte dos recrutadores, é que eles vão lá e procuram pelos candidatos. Daí vem a importância de configurar bem o LinkedIn, que é a rede social profissional. Não adianta pensar que uma utilização tradicional de outras redes, isso vai ajudar. Tem que ter LinkedIn. E se você não tem ainda, comenta aqui que a gente ajuda vocês a criar e a configurar melhor ele. Tá? A gente vai falar isso aqui ao longo da live de hoje e também a partir de quinta-feira, né? Especificamente quinta-feira a gente vai dar várias dicas legais ali. Então, o recrutamento passivo, o que é? Você busca a vaga na página da empresa, no LinkedIn, que tem um sistema de busca lá, não é o ideal, mas tem lá, eu mostrei isso nesse conteúdo. Dá uma procurada no nosso Instagram, que tem um vídeo lá, foi o último que eu publiquei, e procura pelo termo da vaga, né? Eu quero ser vendedor, eu quero ser assistente administrativo, e seleciona a cidade que você quer trabalhar. A partir daí, filtra pelas últimas 24 horas. Isso é muito importante, porque vaga antiga não vai trazer resultado nenhum. Tá? E com essa filtragem, você vê vagas recentes e aí você vê ali que cada empresa tem uma página. Segue a página, é a segunda dica. Acompanha a empresa, vê o que ela está publicando, interage com isso, faz um comentário. O recrutador vai perceber isso aí. Tá? De um lado, você está representando o que a gente chama de recrutamento passivo. Você está fazendo sua parte, você está ajustando a tua vitrine no LinkedIn. Do outro lado, tem o recrutamento ativo feito pelo recrutador, que ele vai lá e vai buscar isso aí. Tá? E uma hora isso aí vai se encontrar. E nesse sentido, são ações simples que a inteligência artificial vai ajudar também. Ela vai ajudar a criar um perfil no LinkedIn mais atrativo, mais otimizado dentro daquilo que você quer. E a gente vai ajudar vocês a entenderem isso. É muita informação? É muita informação. Mas é possível. É só uma questão de organizar e ir caminhando. E, novamente, eu preciso de você, o Alex precisa de você para que você passe a sua dúvida, passe a sua condição. A gente está aqui abrindo esse canal, né, não só no YouTube, mas como também no Instagram. Todos eles, a gente consegue ser localizado lá pelo @mac40+, tá? Mac, MAC, 4040, mais MAIS, beleza? Então é só procurar a gente e usar os canais de comunicação lá, as mensagens diretas, tá bom? E isso que o Cláudio falou advém de uma metodologia que nós desenvolvemos, nós unificamos a nossa experiência, a minha em recrutamento e seleção, a minha em consultoria empresarial, porque ao longo desses 20 anos lidando com empresários, com os setores de RH e fazendo todo esse processo de gestão de pessoas, naturalmente que nós desenvolveríamos uma metodologia para tornar mais fácil, mais ágil para a empresa o processo de encontrar esses candidatos. Juntando isso com toda essa bagagem que o Cláudio tem de tecnologia e de acompanhar toda essa mudança no mercado de inteligência artificial e o que veio para afetar as nossas vidas, em que transformou literalmente a nossa forma de viver, não foi só uma forma de como se trabalha, mas uma forma de viver. Hoje um smartphone, ele é praticamente um computador. Você consegue trabalhar com o smartphone, você acopla, como o próprio Cláudio faz aqui inúmeras vezes, ele tem uma tela, ele tem um teclado que ele ativa por Bluetooth no telefone e ele está com o computador ali trabalhando. Então, hoje, nós estamos num nível em que os 40, 50 a mais não passaram por isso, porque nós éramos uma geração analógica. Nós éramos uma geração de telefone com fio. Nós fomos da geração que pegou a internet de escada e passamos por isso com muito orgulho. Porém, nós precisamos acompanhar o mercado. Aqueles que querem estar
dentro de um perfil que seja compatível e que ele tenha capacidade de concorrer com os mais jovens, ele precisa sim acompanhar essa curva de evolução. E essa curva de evolução exige que a gente se introduza nessas mudanças, não se enxergue com a crença de que eu estou velho demais, se enxergue com a crença de que eu não sou capaz. Sim, você é capaz. A diferença é que houve uma mudança e você precisa só utilizar a sua capacidade se adaptando com essas mudanças exatamente de acompanhar e utilizar tecnologia, ferramentas a seu benefício, de forma estratégica. Antigamente nós fazíamos relatórios que levavam, melhor dizendo, às vezes uma manhã inteira. Hoje você em 5, 10 minutos, você compila uma infinidade de dados e você gera um relatório para fazer uma apresentação numa reunião. Hoje você consegue ter um agente, e o Cláudio vai falar isso mais uma vez, porque essa é a área de especialidade dele, e ele me ensina muita coisa nisso para otimizar o meu próprio tempo na hora de também estar recrutando para os nossos clientes, e eu vejo o quanto elas são úteis tanto na parte de contratar, recrutar, analisar currículo, analisar a postura do profissional, analisar o rastro digital que aquele candidato construiu. E aí não tem só sobre ser uma pessoa que aparece na internet, uma pessoa que as pessoas têm uma visão deturpada quando a gente fala de rastro digital. Elas acham que tem que ser influenciadoras, tem que gravar vídeo, coisas pessoais, não é por aí. Exatamente. O que nós estamos falando é que o rastro digital é você deixar um legado dentro da internet do que você produziu, que vai ajudar empresários, que vai ajudar outros profissionais com aquilo que você desenvolveu de habilidade. É isso. A empresa está contratando porque ela precisa de uma pessoa para executar um trabalho que melhore ali o operacional dela para que ela consiga lucrar mais, faturar mais e executar os projetos de forma produtiva, saudável, né? Então ela está contratando para isso. E ela vai olhar o candidato, o que ele traz de positivo para esse objetivo dele. Então, assim, como a gente está falando aqui de profissionais com mais de 40 anos, 50, 60 anos, é importantíssimo que esse profissional ele tenha essa vontade de demonstrar o quanto ele pode ajudar nesse sentido. Porque durante muito tempo o mercado tinha um ciclo que chegava em determinado momento, os jovens se tornavam mais interessantes porque pedem um salário menor, eles têm ali, né, uma condição física e uma capacidade de trabalho que, teoricamente, eu falo teoricamente porque eu sou um defensor e um contratador de 40 a mais, 50 a mais, porque eu vejo que na experiência, na maturidade, a gente tem muito mais resultado, e não querendo menosprezar o pessoal mais jovem, mas tem muita lacuna, né? Muito espaço hoje para atrasar o trabalho, para gerar retrabalho, porque as últimas gerações elas não estão demonstrando que elas querem, que elas têm essa vontade de ajudar, que elas têm essa vontade de levar a sério o compromisso de uma relação de trabalho. Uma relação de trabalho a empresa te contrata, ela te paga um salário, ela espera que você tenha uma postura. E ela não quer ouvir que isso não está deixando ela confortável, né? No caso, o funcionário, que ele tem problemas pessoais, que ele tem problema de saúde. Ela quer o melhor. E nessa relação de trabalho, não é simplesmente meus direitos, é meus deveres, né? São os meus deveres. Então, no mundo real, no fim do dia, o negócio precisa lucrar. O empresário não é um cara malvado, ele é um cara que investiu, que arriscou, e ele precisa de pessoas para ajudar ele, para isso que ele paga salário. E, do outro lado, a gente tem profissionais que têm que cumprir deveres, e, obviamente, se fizer isso bem feito, numa negociação saudável, ele também tem direitos. Tá? Então, eu sou um defensor dessa linha de pensamento. Eu espero que o Brasil caminhe
rápido para que a gente tenha uma atmosfera saudável em termos de negócios e que a gente possa crescer, né, desenvolver. Então, a tecnologia ela é inevitável. Ela só vai estar cada vez mais presente na nossa vida. E ela vem através de ferramentas, ela vem através de práticas que a gente tem que incorporar isso. A gente que é mais velho, 40, 50 anos, 60, a gente pode estar com o mesmo tempo de resposta e capacidade do jovem? Pode. Hoje a gente consegue estudar e se atualizar de uma forma fantástica, que é usando a internet, gente. É usando os vídeos do YouTube, é usando canais como esse aqui e tendo acesso a pessoas que estão entregando parte do dia, parte do conhecimento gratuitamente. Então é uma bênção isso aí. E eu, por exemplo, me atualizo muito, tá? E uma forma também incrível, né? A inteligência artificial ela chegou para revolucionar ainda mais isso aí. Porque ela dá mais capacidade da gente usar uma ferramenta de uma resposta, de uma capacidade de resposta precisa e rápida, que não depende mais de pessoas. É um robô, né? É uma entidade virtual ali que tem muito conhecimento, que pega uma pergunta e traz uma resposta que, dentro da minha experiência e de que eu acompanho e vejo muito aí, na grande maioria das vezes é muito boa. Precisa revisar, precisa de análise, não dá para confiar, mas isso é a parte melhor, porque dá essa capacidade do humano dar um melhor formato para isso aí. Então, o que a gente está vendo na tela aí, né? A plataforma LinkedIn, que é a rede social profissional, que apresenta a nossa história profissional, ela é fantástica, mas tem que ser bem configurada, porque ela tem que ir precisamente, porque o tempo é o mesmo para todo mundo, né? E o tempo é curto. Para determinadas coisas, a gente tem que atingir rápido ali o resultado. Então, uma boa configuração do seu perfil vai fazer toda a diferença. Quando a gente fala de rastro digital, que o Alex ele sempre apresenta isso muito bem, é você colocar a tua marca, né? Porque nós temos uma marca, temos nome, temos conhecimento, temos uma série de coisas ali para poder fazer a nossa venda da nossa capacidade no mundo digital. E isso aí vai via LinkedIn, vai via Google, vai via, caso você tenha um site, caso você escreva artigos. Óbvio que a gente está falando aqui de uma infinidade de cargos e funções. Nem todo cargo, nem toda função tem ali uma conexão direta com você ser autor de artigos, você ser autor de instrumentos ali científicos e tal. Mas, se a gente parar para pensar, às vezes uma rede social como o Twitter ou o Instagram, ou principalmente o LinkedIn, sabendo usar, é ali que é o segredo, você vai desenvolver uma história. Você vai debater sobre assuntos do teu interesse, você vai acompanhar as páginas das empresas e ficar lá né, interagindo com eles. E isso aí não tem mais como correr, né? Bom, e esse processo que a gente vai trazer aqui para a gente poder otimizar mais aqui o nosso tempo juntos, pegar alguns pontos que são importantes em relação às ferramentas. Eu gostaria de principalmente entrar aqui em algumas ferramentas que vão ser úteis de forma prática para vocês. Ou seja, como você vai utilizar essa inteligência artificial. E eu na verdade, eu faria um ponto anterior. O quanto você conhece da inteligência artificial, o quanto você utiliza de uma forma a extrair dessas ferramentas da inteligência artificial produtividade. Esse é o ponto. Porque se você só utiliza para diversão, para fazer fotinho, para poder fazer coisas... a gente não está falando sobre isso. É muito bom você saber utilizar uma inteligência artificial para fazer uma foto para divulgar um trabalho seu. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando para fazer com que você se torne mais... tenha a maior capacidade de concorrer
como nós falamos aí, com os mais jovens, porque numa entrevista a gente tem muitas vezes dezenas ou centenas de candidatos, a gente é cobrado pelo cliente, é cobrado pelo setor quando está contratando, porque tem uma lacuna ali de profissional que pode estar sobrecarregando demais profissionais. Então, às vezes a gente só olha pela nossa posição de que está buscando um emprego. Porém, quando a gente passa a enxergar o lado oposto de, poxa, a empresa está com dificuldade, então é importante a gente também entender que aquela pessoa ali que está recrutando, também está cansada, ela quer encontrar uma pessoa, ela quer logo esse match entre esse encontro, né, essa combinação, essa chave que vai virar ali naquela fechadura da empresa e que isso seja você. Então, o quanto você tem de conhecimento de inteligência artificial? Porque há um tempo atrás eu estava falando com um profissional, acredite no que eu vou falar, ele tinha aproximadamente 62, se eu não me engano, e eu tinha um valor que ele tinha que transferir para mim por conta de um trabalho e ele não sabia fazer um Pix. O Pix hoje em dia é algo que entrou na rotina. Hoje a gente mal utiliza o dinheiro na carteira. O Pix virou a moeda virtual. Então, isso que a gente está falando aqui de se adaptar e não ficar para trás de coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Você imagina, você não saber utilizar um Pix. Eu não estou aqui questionando, recriminando, não se trata disso. Nós estamos falando de não ficar para trás num mundo tão competitivo. Eu falei da questão da tecnologia ser inevitável, né? E você está dando um exemplo da vida do dia a dia, né? De uma coisa comum, mas imagina você estar na frente de um recrutador e ele te faz uma pergunta um pouco mais específica sobre uma determinada prática, ferramenta, tecnologia. Então, ter visibilidade hoje do que o mercado pede e se atualizar nisso aí é importantíssimo para que você tenha ali o momento de ter uma resposta natural para uma pergunta importante dentro de um processo seletivo. Então, o que a gente fala aqui é dominar a tecnologia sem virar um especialista. É dominar essa parte que é inevitável e que é requerida hoje, pedida hoje. Tá? Tem outras questões além da inteligência artificial, que são, né, as ferramentas aí tradicionais, tipo o Office da Microsoft, as ferramentas do Google. Tem uma questão importantíssima hoje, porque cada vez mais a tomada de decisão ela tem que ser baseada em dados. E como é que a gente toma decisão baseada em dados? A gente usa análise de dados, a gente usa painéis, dashboards, que hoje é bem simples da gente capacitar alguém através de tendo uma ferramenta gratuita da Microsoft, que é o Power BI, que é como se fosse um Excel super poderoso. Quem está acostumado com Excel, tabela dinâmica, consegue entender muito rápido e ver como que essa nova tecnologia ela transforma realmente a vida da gente, né? E são coisas básicas, não precisa virar especialista, é fácil de aprender, desde o momento que seja bem ensinado, exemplificado, né? Exercitado principalmente, e que pegue, por exemplo, aqui uma coisa que eu pretendo fazer e fazer muito, que é ajudar a examinar essa prática, esse exercício, que aí dá um retorno para você, que te possibilita tirar dúvida e rapidinho tá ali pronto e seguro para ser questionado e responder, né? Bom, a gente já tem aí algumas informações e eu quero trazer para vocês algumas coisas de forma prática que eu havia sugerido ao Cláudio, dentro principalmente da minha área ao recrutar alguém. Muitos candidatos 40 mais têm uma dificuldade de deixar o seu perfil no LinkedIn estruturado, conforme eu falei no início, de uma forma que ele possa ser no momento da pesquisa em que o recrutador ele vai fazer, e ele tem uma ATS, que é uma ferramenta de busca, em que tem um algoritmo que combina os dados que o recrutador faz, em que o que ele faz?
Ele busca as configurações com as palavras-chave. E se o seu currículo é uma coisa diferente do que está dentro do LinkedIn, você precisa atualizar o seu LinkedIn com essas palavras-chave. E isso vai fazer a diferença na hora dele buscar, porque existe uma ferramenta chamada Recruiter, e essa ferramenta que as empresas contratam tem mais de 40 filtros disponíveis em que a gente consegue chegar num ponto de especificidade em que eu encontro profissionais de faixa de idade com habilidades extremamente específicas, com um tempo que ele, inclusive o quanto tempo que ele está parado, para, dependendo do cargo, a pessoa precisa estar atualizada, porque tem uma demanda ali que exija que ele esteja atualizado. Eu consigo identificar a região, porque às vezes é um sistema híbrido, então ele pode precisar trabalhar 2 vezes por semana no presencial e 3 vezes por semana online. Então é disso que a gente está falando. Algumas ferramentas vão ajudar você, como, por exemplo, a gente fala muito, o que caiu no gosto popular, principalmente no Brasil, né, Cláudio? É o ChatGPT. E aí eu queria te pedir, porque eu aprendi nesse ponto com você uma série de IAs que podem ser úteis e que vão ajudar as pessoas a configurar o seu perfil, que vão ajudar as pessoas a desenvolver justamente os pontos-chave que vão fazer a diferença e que vão auxiliar na hora dela, inclusive, de sensibilizar. Essa é uma palavra que ela é pouco ouvida pelas pessoas, né? Ou seja, às vezes você vai fazer uma entrevista, você passa mal de nervoso. E quando você vai treinando, você vai desensibilizando, você vai ficando mais habituado a fazer aquilo. É igual quando você entra você é contratado e você vê uma série de ferramentas, de ERPs, né, de sistemas, e que você fala, caramba, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. No passado eu passei por essa mesma situação, quando eu era empregado. Eu via aquelas ferramentas e falei, cara, eu não vou conseguir decorar essas mudanças de tela aqui, eu vou perder o emprego num período de experiência. E naturalmente eu aprendi. Então, tudo isso que a gente vai estar falando aqui é para ajudar você na prática, né? Então, quais são algumas sugestões, Cláudio, que a gente vai dar aqui para as pessoas aqui? Vou mostrar aqui na prática, pegando um currículo meu aqui, porque a gente também prepara currículo, a gente também participa de processo seletivo, quando, por exemplo, tem opções assim para trabalhar como consultor, para trabalhar como terceirizado, né? No caso aqui nós optamos por trabalhar como sócios, empresários, mas a gente também não deixa de fazer parte de processo seletivo, né? E eu vou colocar aqui um currículo que eu estou aqui na tela com vocês aí em cima, né? Com o ChatGPT aberto, e ele vai fazer a carga desse currículo. Ele vai fazer parte do bate-papo que foi criado aqui, né, para a gente começar a pedir para ele. Então, uma coisa que eu vou pedir para ele faça uma sugestão de um título impactante para meu perfil do LinkedIn, baseado no currículo anexo. Ele vai ler o currículo e ele vai fazer sugestões, né? Então, me deu aqui várias sugestões, 6 sugestões. Tá? Que é o título do perfil do LinkedIn, gente? Puxar aqui o meu LinkedIn. Puxar aqui o meu perfil. É esse título aqui, tá bom? Que é a primeira coisa que o recrutador vai olhar depois de entrar no seu perfil, tá bom? Com base na mesma estrutura, eu vou pedir para ele agora sugira uma única, então atenção, né? Uma única, para ele não ficar me dando várias opções. Opção para
a seção sobre do meu perfil no LinkedIn. Forneça informações quantitativas sobre conquistas dentro das minhas experiências. O que é isso aqui? Eu estou pedindo para ele montar um bloco sobre, mas que ele informe quantidade de mudanças, tá? Então, a gente pode reparar aqui que ele escreveu bastante. Depois eu posso pedir para ele resumir mais dentro do meu limite que eu tenho. Se eu não me engano, são 2.600 caracteres dentro do LinkedIn, tá? Mas aqui ele mostra aqui, olha, que eu participei de projetos de coordenação com um impacto direto a mais de 2.000 usuários em cerca de 10 áreas de negócio, simultaneamente. Que eu consegui redução anual de custo de aproximadamente R$250 mil com virtualização de infraestrutura. Isso é uma questão técnica que o recrutador provavelmente vai estar buscando algo que eu conheça, que eu fiz dentro de uma vaga específica, dentro de tecnologia, mas que aqui, ele respondeu dentro do meu pedido. Então, ajuda demais. Você vê que rapidamente aqui, sem eu precisar ficar olhando para o meu currículo, pensando, o robô, a inteligência artificial, o chat GPT, ele leu alguma coisa minha que já estava pronta e já está me respondendo. E isso aqui é infinito, gente. A gente pode adaptar isso, melhorar isso de diversas formas ao longo do tempo que eu tenha para usar a inteligência artificial. E é perceptível, que às vezes a gente tem pouco tempo, está dividindo tempo ali para cuidar dos pais, para cuidar dos filhos, para cuidar da família, para gerenciar aqui as atividades do dia, e me sobra aqui um pouquinho de tempo que eu vou conseguir realizar, eu vou conseguir avançar um pouquinho. E nesse sentido, mesmo que haja assim, alguma dúvida, que haja alguma dificuldade, aí a gente está aqui disponível, oferecendo aqui. Basta que vocês enviem uma mensagem para a gente, que vocês busquem, que a gente vai lá e encurta esse caminho para vocês, tá bom? Eu recebi um feedback aqui, Cláudio, que está com um pouquinho de eco a nossa live. Provavelmente é por causa dos nossos microfones que estão próximos. Provavelmente. Depois a gente dá uma olhada nisso aí que a gente vai tentar melhorar. Ok. Gente, antes de nós encerrarmos aqui, que a gente já está chegando a 1 hora de conteúdo, eu gostaria de falar para vocês sobre duas ferramentas que você pode utilizar. Quando nós terminarmos aqui o conteúdo ao vivo e nós colocarmos aqui algumas observações depois sobre esse vídeo, eu vou colocar para vocês conhecerem. O Senai, por exemplo, Senai, o Serviço Nacional de Indústria, ele construiu um simulador de entrevista, ou seja, ele ajuda você, depois que você preenche seus dados, a passar por um processo como se você estivesse sendo entrevistado. Então, isso ajuda você a se avaliar, é um auto-feedback, ou seja, você assiste, a IA avalia você, e aí isso ajuda com que você consiga perceber pontos que precisam ser melhorados justamente nesse processo de entrevista. Existem inúmeras outras, existe uma que é chamada Yoodle, que é YOODLI, em que você consegue converter para o português, e aí isso faz justamente que você tenha a possibilidade de avaliar como você está se apresentando. Você faz exercícios, você tem a capacidade de ser entrevistado, e depois você tem um score, como é que foi, se você teve erro, vício de linguagem, se você ficou com alguma falha, se você gaguejou. A inteligência ela já foi desenvolvida justamente para poder te dar um feedback. E você treinando, você já tem pontos para se avaliar
exercitar. Essa é a proposta que a gente propõe aqui para vocês, é mão na massa. A gente chama isso de metodologias ativas, né? Quem trabalha, quem já passou por pós-graduações, principalmente, sabe do que eu estou falando. Mestrados, nem tanto, mas principalmente quem já é pós-graduado sabe que existem, você aprende vivenciando de forma prática situações que vão testar esse conhecimento. Então, é disso que nós estamos falando, ferramentas práticas que vão ajudar você a estar mais preparado, mais atualizado e mais capacitado, utilizando justamente a inteligência artificial de uma forma útil para você. É disso que nós estamos falando. Exatamente. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre essa sua ferramenta, mas depois a gente coloca na descrição da live e faz uma divulgação também no nosso grupo de inscritos, porque a gente agora, quinta-feira, a gente tem programado um webinário, tá? Que é 100% gratuito. Ele é focado justamente nessa entrega de conhecimento, tá? E muito mais do que isso, tá bom? Então, quem estiver assistindo e tiver interesse, eu deixei o link aí no chat para que você se inscreva, e faltam só 2 dias, tá? E as vagas estão acabando. Então, corre lá, se inscreve. Você vai receber um e-mail de confirmação após a inscrição, e a gente pede para responder também uma pesquisa para ajudar a gente a conhecer você, tá? E mais do que isso, a gente deixa aberto novamente nossos canais, mensagens para vocês poderem entrar em contato com a gente, tá bom? E lá dentro do grupo, que a gente pede para também que você, depois da inscrição, entre no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem lá os administradores, que é possível ver lá o nosso WhatsApp pessoal, mandar mensagem para a gente. Isso tem acontecido e isso tem sido bem legal também, tá? É uma constante nossa aqui, tá se aproximando de vocês, está abrindo esse espaço para que a gente possa fazer diferença. Eu tenho como missão pessoal, o Alex, que é meu sócio, ele compartilha dessa proposta, que é elevar a valorização dos profissionais 40+, trazer essa opção para o mercado de forma definitiva, de forma que realmente transforme não só a vida dos profissionais, mas que transforme o mercado de trabalho para que a gente reconquiste a nossa capacidade de produzir, de gerar resultado, tá? Não, de novo, fazendo aqui distinção assim negativa para os jovens e tal, mas eu confio demais na experiência, eu busco isso, e eu tenho agora assim como missão tentar elevar, principalmente aproximar os profissionais da tecnologia, do conhecimento, e com isso aí ajudar a melhorar a performance, a velocidade das coisas, tá bom? Então a gente vai com certeza conseguir isso aí juntos, tá? Conto com vocês. Então, antes da gente encerrar, deixar aqui algo como uma reflexão. Muitas vezes a gente passa por um processo, como eu falei, em que a gente perde a autoconfiança em algum momento do caminho, e isso é natural, isso faz parte desse processo, os altos e baixos emocionais, né? Quem nunca foi mandado embora, quer dizer, a maioria dos mais maduros de alguma forma, acredito, né? São poucos aqueles que entraram numa empresa e se aposentaram, né? Iniciaram e terminaram o seu ciclo. Eu conheço ao longo de 20 anos, passando por dezenas de empresas e tendo treinado centenas de pessoas e passado por workshops, dado palestras em faculdades e conversado com, eu posso dizer, milhares de profissionais ao longo desses 20 anos, eu conheço poucos que iniciaram uma carreira e terminaram na mesma empresa, porque o mercado ele é muito dinâmico. Então, o nosso objetivo aqui, a nossa maior missão é justamente ajudar você a ter oportunidade de se recolocar no mercado de uma forma mais rápida, que as pessoas que estão recrutando, que são profissionais da área de recursos humanos, possam literalmente enxergar em você o potencial
E eu costumo mudar a palavra até, corrigindo, não é o potencial, é a potência que você carrega. O potencial é algo que você tem a desenvolver, a potência você já tem. Então, o nosso papel aqui é justamente fazer extrair de você o seu melhor. Essa é a nossa habilidade, nós desenvolvemos essas competências e essa união que nós desenvolvemos com o MAC 40+, foi justamente como uma missão de ajudar profissionais como você, como nós, né, que já passaram pelo mercado de trabalho inúmeras vezes. Contem conosco, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção, e esse processo de mentoria que nós transmitimos justamente é para pegar na mão, um a um, para que você consiga entender. Aqui a gente não está falando de, não, você vai ter que assistir um vídeo e fazer tudo por... Não. Nosso papel aqui é justamente te auxiliar, pegar na sua mão para que você consiga conquistar aquilo que você merece, que é o reconhecimento do mercado, do profissional que você se tornou. Conte com a gente, um abraço e até o evento que vai acontecer na quinta-feira às 20 horas. Anota aí para que você se lembre. Isso aí, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá bom? No LinkedIn também a gente tem uma página lá, dá uma procurada lá pelo nosso perfil. E qualquer coisa, manda mensagem pra gente. Não deixa de se inscrever, não perde agora quinta-feira, dia 9, às 20 horas, tá bom? Fiquem com Deus e até lá. E até lá.